Fala, nação rubro-negra! Chegando daquele jeitão com as novidades mais quentes do Mengão. E olha, hoje o dia tá daquele jeito que a gente gosta. Tem bastidor agitado, tem craque falando de ídolo, tem grana entrando no caixa. E claro, tem decisão importante pela Libertadores. Então já se prepara porque o vídeo tá lotado de notícia boa pra quem respira Flamengo. Vamos começar falando de um cara gigante do futebol mundial, Carlo Ancelotti. O treinador multicampeão deu uma entrevista recentemente e surpreendeu todo mundo ao falar sobre o Galinho de Quintino. Sim, meu parceiro, o homem falou do nosso eterno Zico e com muito respeito, viu Ancelotti contou que chegou a marcar o Zico em campo quando ainda era jogador e que aquilo era um verdadeiro pesadelo. Disse que o Zico destruiu o time dele, marcou gol. E ele só lembra de ver a bola na rede. Isso tudo na época em que o Zico jogava pela Udinese e meteu 6 gols de falta logo nos primeiros jogos. Segundo Ancelotti, era desesperador encarar o Galinho. O respeito foi tão grande que ele fez questão de dizer que vai estar no Maracanã hoje, acompanhando o Flamengo de perto contra o Deportivo Táchira. Que moral, hein? E falando de Libertadores, a noite é de decisão. O Mengão entra em campo? Logo mais com a missão clara vencer. Se garantir nas oitavas de final é obrigação, mas dependendo do resultado do confronto entre LDU e Central Córdoba, o Flamengo ainda pode terminar como líder do grupo. E terminar na liderança faz toda a diferença, porque garante o segundo jogo das oitavas no Maraca, com a força da nossa torcida empurrando o time do começo ao fim. Agora segura essa, o Mengão tá perto de faturar uma grana alta. O Porto está finalizando a negociação do zagueiro Otávio, que deve ir para o futebol inglês. Tem clube da Premier League na jogada. Fulham, Crystal Palace e outros estão de olho no defensor e a pedida é de 10 milhões de euros. Acontece que o Flamengo é dono de 30% dos direitos do jogador. Isso significa que se a negociação rolar nesse valor, o clube carioca embolsa nada menos que 3 milhões de euros, o que dá por volta de 19 milhões de reais. É isso mesmo, grana que pode entrar no caixa do Mengão já nos próximos dias. Antes de falar do novo reforço, vamos passar rapidinho pelo boletim médico do Flamengo, que atualizou a situação dos jogadores no departamento médico. O volante Alan, por exemplo, teve boa evolução na recuperação da lesão na coxa direita e já treinou normalmente com o grupo. A expectativa é que ele esteja entre os relacionados para o jogo desta noite. Já o Eric Pulgar ainda está em processo de recuperação, fazendo fisioterapia no campo, mas ainda sem condição ideal de jogo. Gerson, por sua vez, realizou um trabalho na academia e também no campo tratando a inflamação no joelho. É outro que está no radar, mas ainda não tem presença garantida. Quem também está quase voltando é o Matias Vinha. O lateral já treina com o elenco e está na fase final do condicionamento físico. Pode até pintar no banco hoje, dependendo da avaliação da comissão técnica. Já o equatoriano Gonzalo Plata segue com trabalhos de fisioterapia tratando um edema ósseo no joelho. Pelo jeito só deve voltar no Super Mundial. E o uruguaio De La Cruz continua no tratamento programado pelo departamento médico. Por enquanto não deve ser opção ainda. Mas agora segura essa bomba. Fabrício Romano cravou. Jorginho já assinou com o Flamengo. O meio-campista que estava no Arsenal fechou com o Mengão por 3 anos e vem como agente livre. A contratação ainda não foi anunciada oficialmente pelo clube, mas segundo o Romano tá tudo certo. O jogador é aguardado no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de junho para se apresentar e começar os trabalhos com o grupo. Um reforço de peso pensando claro no Super Mundial de Clubes que se aproxima. E não pra por aí, o Flamengo já tá preparando o anúncio da renovação de contrato do lateral Guilhermo Varela. O vínculo atual vai até o fim do ano, mas a partir de julho ele já poderia assinar com outro clube de graça. Por isso a diretoria corre para garantir o novo contrato até o fim de 2027. As negociações estão bem avançadas e a expectativa é que tudo seja resolvido antes mesmo do Mundial. O objetivo é não correr risco de perder o jogador de graça, como já aconteceu com outros nomes no passado. E para fechar, vamos de Libertadores de novo. Flamengo e Deportivo Táchira se enfrentam hoje às 9h30 da noite no Maracanã. O jogo é decisivo. O time precisa vencer para carimbar a vaga nas oitavas de final e, como já disse antes, dependendo do resultado da outra partida do grupo, ainda pode garantir a liderança.
Terminar em primeiro é fundamental, porque pode definir o caminho até as fases finais com mais tranquilidade. Então, é foco total, concentração e apoio da torcida, porque o Mengão precisa e vai fazer o dever de casa hoje à noite. Agora é aguardar os relacionados ver quem o técnico Felipe Luiz vai ter à disposição e torcer por uma grande atuação no templo sagrado do futebol. Porque quando o Maraca pulsa, ninguém segura esse Flamengo. E já que a gente está falando de movimentação nos bastidores, não tem como não destacar a importância dessas ações do Flamengo no mercado. O clube mostra cada vez mais que aprendeu a se posicionar de forma estratégica. Não é só contratar por contratar, é pensar no elenco como um todo, manter quem é essencial e fortalecer setores que precisam de reforço. A renovação com o Varela é um exemplo disso. O lateral pode não ser aquele nome que estampa capa de jornal todo dia, mas é peça importante no grupo, cumpre bem o papel tático e tem o perfil de jogador que não dá problema, se entrega nos treinos e quando entra, é em campo. E o clube já aprendeu que não dá pra bobear com esse tipo de jogador, porque quando vacila, sempre tem time de fora preparado pra levar de graça. Então antecipar a renovação e manter a base do elenco é parte da estratégia de quem quer ser campeão de tudo. Agora, quando o assunto é Jorginho, aí a parada muda de patamar. Estamos falando de um jogador que tem Copa do Mundo, Champions League, Eurocopa, Premier League e que mesmo com toda essa bagagem ainda chega com gás e fome de vencer. O cara é inteligente, técnico, experiente e tem a característica que casa muito bem com o estilo de jogo do Flamengo. Ele dita o ritmo no meio-campo, tem excelente passe, sabe cadenciar quando precisa e acelerar quando é necessário. Com ele ali no meio, o time ganha muito em controle de jogo e também em experiência para momentos decisivos. E pensando no Super Mundial de Clubes, é exatamente esse tipo de reforço que pode fazer a diferença na hora H. Imagina uma semifinal contra um gigante europeu, com Jorginho organizando o meio, chamando a responsabilidade, acalmando o jogo? É esse tipo de cara que você quer em campo nesses momentos. E o que mais chama a atenção é a forma como o Flamengo conseguiu fechar esse negócio, sem alarde, sem leilão, sem novela. Um trabalho silencioso, direto e cirúrgico. E isso só mostra como o clube evoluiu nos bastidores. Tem um departamento de futebol mais maduro, com mais credibilidade no mercado e que sabe aproveitar as oportunidades. Jorginho vinha de fim de contrato no Arsenal, não queria renovar e já estava aberto a novos projetos. O Flamengo foi lá e apresentou um projeto competitivo, com calendário recheado de grandes jogos, a possibilidade de disputar um Mundial e ainda jogar diante de uma das torcidas mais apaixonadas do planeta. O resultado: contrato assinado por 3 anos. E ainda por cima sem custo de transferência, o que deixa o negócio ainda mais vantajoso. E por falar em planejamento, vale destacar também o trabalho que vem sendo feito na base da preparação física e médica do clube. Mesmo com o calendário apertado, o Flamengo tem conseguido recuperar jogadores com menos tempo e mais eficiência. O caso do Alan, por exemplo, é emblemático. Teve uma lesão muscular que poderia tirá-lo por um tempo mais longo, mas com o trabalho integrado da fisioterapia, preparação física e comissão técnica, o jogador já treinou com o grupo e deve ser opção hoje. Já o Matias Vinha também é outro que está quase pronto. Ele voltou a treinar com o elenco e já está em fase final de condicionamento. A expectativa é que volte a ganhar minutos em campo em breve. Isso mostra que o clube está cuidando bem dos seus ativos, que não é só contratar e colocar para jogar, mas sim fazer uma gestão completa do atleta. Agora, sobre o jogo de hoje, não dá para subestimar o adversário. O Deportivo Táchira pode até não ter o mesmo peso que outros clubes sul-americanos, mas em Libertadores todo jogo é pedreira. Eles vêm com a missão de estragar a festa e sabem que o Flamengo vai com tudo pra cima. O Maracanã lotado é um ingrediente a mais nessa história e o clima de decisão sempre mexe com os jogadores. A pressão tá toda do lado rubro-negro e é aí que entra o papel do técnico Felipe Luiz, que tem que saber controlar a ansiedade da equipe, fazer o time jogar com inteligência e não se afobar caso o gol demore a sair. A vitória é essencial não só pela vaga nas oitavas, mas principalmente pela chance de terminar em primeiro do grupo, o que pode facilitar o caminho na próxima fase. E tem um ponto que muita gente não tá falando, mas que é importante destacar.
O jogo de hoje também é uma espécie de teste emocional para o elenco. Vai mostrar quem está realmente pronto para carregar o peso da camisa do Flamengo em momentos de pressão. E nesse tipo de cenário, jogadores como Arrascaeta, Bruno, Henrique, Pedro e até mesmo os mais novos como Lohan precisam aparecer. O torcedor quer ver entrega-raça, mas também inteligência tática? Um time que saiba usar a bola, que saiba se impor sem dar espaço para a zebra? Porque a gente sabe como é Libertadores, não perdoa vacilo. E qualquer tropeço hoje pode custar caro lá na frente. E enquanto o time se prepara para essa decisão, o extracampo segue agitado. A diretoria já está de olho em outras possibilidades de reforço e também trabalha na proteção de algumas joias da base. Tem proposta chegando sondagem do exterior e o Flamengo sabe que precisa agir rápido para manter os principais talentos por aqui. A ideia é renovar com quem tem potencial de mercado e já colocar multa rescisória alta para evitar saídas precoces? É um jogo de xadrez constante onde cada movimento pode decidir o futuro do elenco. E o Flamengo tem jogado esse jogo com sabedoria, se posicionando bem e pensando no longo prazo. Agora, se a gente olhar para o cenário geral dos clubes brasileiros, nas competições continentais, o Flamengo até que está numa situação bem mais confortável que muitos. O Corinthians, por exemplo, já foi eliminado da Sul-Americana, o Cruzeiro também. O Vasco conseguiu avançar para os playoffs da Sula, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Botafogo surpreendeu e passou com 1 a menos, São Paulo garantiu liderança, mas ainda tem muita incerteza. Já o Flamengo tem a faca e o queijo na mão, basta fazer o dever de casa hoje e garantir a liderança do grupo. E isso, convenhamos, é obrigação para um elenco tão estrelado. Enquanto isso, os torcedores seguem confiantes, mas com aquele pezinho atrás. E não é para menos. O torcedor rubro-negro é exigente, sabe da grandeza do clube e cobra resultados à altura do investimento. Feito. Quer ver o time jogando bonito, vencendo e convencendo. E hoje é dia de mostrar tudo isso. É jogo de Libertadores no Maracanã com o apoio de mais de 50 mil vozes empurrando o time. É hora de entrar ligado, de mostrar força e deixar claro para a América do Sul que o Flamengo está mais vivo do que nunca na briga pelo título. E para quem está de olho nos próximos passos do Clube Junho, promete ser um mês decisivo. Tem chegada de reforço possível, anúncio oficial do Varela definição de elenco para o Super Mundial e, claro, a sequência das competições nacionais? O Brasileirão continua a Copa do Brasil também. E o Flamengo sabe que precisa dosar bem o elenco para não estourar ninguém antes da hora. O grande desafio é manter o time competitivo em todas as frentes sem perder o ritmo. E isso passa diretamente pela gestão do grupo, pelo trabalho da comissão técnica e pela sintonia entre diretoria e campo. Então, enquanto o torcedor aquece o coração para mais uma noite mágica no Maracanã, o Flamengo segue em ritmo acelerado, nos bastidores montando um time forte e organizado e pronto para conquistar tudo o que vier pela frente. Porque no Flamengo, meu amigo, o que não falta é ambição. E quando essa ambição vem acompanhada de planejamento, a chance de fazer história é muito maior. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando. E compartilha com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Cristiano Ronaldo deixou o mundo do futebol em polvorosa, com uma publicação enigmática nesta segunda-feira. O craque português, que atualmente veste a camisa do Al Nassr da Arábia Saudita, usou suas redes sociais para emitir uma mensagem que soa como uma despedida. Este capítulo chegou ao fim. A história ainda está sendo escrita. Grato a todos. A frase, acompanhada por uma foto sua com a camisa do clube saudita, reacendeu rumores sobre o futuro do astro, que pode estar prestes a virar agente livre e assim assinar com qualquer equipe sem custos de transferência. E é nesse cenário nebuloso que o Flamengo, maior clube do Brasil e que disputará o Mundial de Clubes nos Estados Unidos, volta a ser apontado como possível destino para a CR7. Nos últimos dias, a imprensa europeia tem levantado a hipótese do atacante de 40 anos desembarcar no futebol brasileiro, com Palmeiras e Botafogo também sendo citados. Contudo, o próprio Flamengo tratou de apagar a chama do boato. José Botto, dirigente rubro-negro, declarou que não há interesse formal do clube em Cristiano Ronaldo e que o Flamengo não pretende realizar gastos exorbitantes antes da competição mundial. Mesmo assim,
A simples possibilidade de o craque vir a atuar ao lado de nomes como Gabigol e Arrascaeta já alimenta os sonhos da torcida. Enquanto isso, a novela segue aberta. Outros clubes que participarão do Mundial de Clubes também estariam de olho no veterano, o que indica que CR7 ainda é muito cobiçado no mercado. O Chelsea, que integra o mesmo grupo do Flamengo na competição e terá duelo marcado contra o time carioca no dia 20, é um dos candidatos a buscar o jogador. Além disso, o Al Hilal, outro clube saudita, observa atentamente a situação do craque, o que indica que uma permanência na Arábia também não está totalmente descartada. Assim, a indefinição paira no ar, com o futuro de Cristiano Ronaldo parecendo cada vez mais uma página em branco. O que é fato, porém, é que o impacto da presença do astro no Mundial de Clubes seria gigantesco, tanto dentro quanto fora de campo. A expectativa dos fãs e especialistas é grande e o mercado observa ansiosamente os próximos capítulos dessa história que promete agitar o futebol mundial nas próximas semanas. Será que o Flamengo vai mesmo tentar a contratação? Ou será que CR7 continuará sua saga em outros ares? Por enquanto, só resta esperar e acompanhar de perto o desenrolar dessa trama. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!